vezes acho que a pilha acabou meio, não foi? Não sei. No retiro, não foi? Acho que sim. Se calhar é melhor trocar. Está bem. As pilhas eram novas. Diz? As pilhas eram novas. Ah, é? Ok. Vocês também se queixam se deixarem de ouvir, portanto, não há problema. Muito bem. Vamos então aos Filipenses. Começar este estudo em modo voo. Dirão vocês, são 4 capítulos, podia ser mais detalhado. Sim, vou ser um pouco mais detalhado, mas são 4 capítulos muito profundos, que ainda assim mereceriam muito mais do que uns meros 30 ou 40 minutos. Bem, como sabem, eu faço sempre uma pequena e muitas vezes demasiada grande introdução, mas eu vou começar pela introdução, porque antes de avançar na epístola. Eu espero que tenham todos lido estes 4 capítulos, não era pedir demais lerem os 4 capítulos. Mas se não leram, espero que quando saírem daqui possam perceber ainda mais, ainda um bocadinho mais, além daquilo que já conhecem sobre esta epístola aos Filipenses. Conta-se a história de 2 homens. Um chamava-se, e chama-se, segundo sei, ainda está vivo, Daniel Manville. Ele foi preso durante 3 anos, nos Estados Unidos, e quando estava preso, decidiu estudar Direito, enquanto está na prisão. Nos Estados Unidos existe uma possibilidade em algumas prisões, vocês veem os filmes, sabem como é que é, não é? Em que eles podem estudar lá dentro, trabalham lá dentro, não vou fazer comentários. Estavam à espera, mas eu não vou fazer comentários. Trabalham lá dentro, estudam lá dentro. E este homem estudou Direito. E quando saiu, continuou a estudar Direito, entrou na universidade, fez o teste para a ordem, entrou na ordem dos advogados e decidiu começar a defender presos e a defender também guardas prisionais. Foi de tal modo um caso de sucesso que ele hoje também é professor universitário, um ex-presidiário. E não sei se têm noção, mas ser presidiário nos Estados Unidos acarreta um estigma que as pessoas não se conseguem libertar em qualquer país, mas nos Estados Unidos é particularmente severo. E este homem ser capaz de, já na prisão, inverter o curso, é obra. Há outro homem, que eu não sei o nome dele, a história é menos interessante, mas ainda assim vem a propósito do que eu vos queria mostrar, que foi preso por 7 anos por ligação a estupefacientes, a drogas. Dentro da prisão, começou já a ser líder cívico, saiu da prisão, continuou a ser líder cívico, tornou-se um agente imobiliário de grande sucesso e foi capaz de construir algo depois da prisão. O que é que isto tem a ver com os Filipenses? Calma, já lá vou. Paulo não precisou de sair da prisão para ser especial e para fazer algo especial. Estes tiveram que sair da prisão para fazer algo especial das suas vidas. Paulo, já na prisão, fez algo especial nas suas vidas. E agora já percebem o que eu falei nestes homens. Paulo escreveu, enquanto estava preso, 4 cartas. Eu apetecia perguntar-vos, mas eu não vou fazê-lo. A Epístola aos Efésios, Filipenses, Colossenses, não é de Salonicenses, Timóteo, a Filémon. 4 cartas prisionais. Diz? 2 Timóteo? Olha, então, passou-me essa. Filipos, um bocadinho sobre a cidade. Então, eu tinha esquecido também desta no último estudo. Aqueles que me estão a ouvir, perdoem-me, falta mais esta. Filipos era uma colónia do Império Romano. Ok? E o seu nome derivava de Filipe, o pai de Alexandre o Grande. Ok? Na zona da Macedónia. Paulo visitou Filipos na segunda viagem missionária. Ok? Esta cidade não fazia parte do seu plano original, como vamos ver, de uma forma muito sucinta. Ele estava juntamente com Silas a preparar esta segunda viagem missionária e o seu objetivo era revisitar as cidades e as igrejas da primeira viagem missionária. E quando ele chega à Galácia, ele pretende, nesse mesmo sentido, descer, ir para sul, para revisitar algumas igrejas que já tinha revisitado na primeira viagem missionária. Mas nós lemos que o Espírito Santo lhe impediu. O Espírito Santo não lhe mostrou porquê, apenas o impediu. E aqui um pequeno à parte. Muitas vezes Deus nos impede certas coisas e diz-nos nãos e não te explica. E nós achamos que Deus tem que explicar. Deus não tem que explicar nada. Vamos ver que mais tarde explicou a Paulo. Ou melhor, apontou-lhe o caminho. Mas Deus não tem a obrigação de nos explicar absolutamente nada. Deus não explicou, nem ao apóstolo Paulo. Deus explicou, Deus disse, não, para sul não vais.
O Paulo, o que é que ele pensou? Eu sei o que ele pensou porque está aqui escrito, eu não sabia. Ele pensou, vou para o norte, vou para a Bitínia, que é uma cidade muito bonita perto do Mar Cáspio. Eu não fui lá por ser bonita, essa cidade é bonita. Nunca lá fui, mas pelo que vi. Vou para a Bitínia, perto do Mar Cáspio, para norte. Ou seja, não posso ir para sul, vou para norte. O Espírito Santo voltou a impedir. E ele assim, ora é esta, hein? Não posso ir para sul, vim do Oriente, quero ir para sul, não posso, quero ir para norte, não posso, fica em Troas. E ficou em Troas. Muitas vezes nós vivemos no momento de Troas. É um bom tema de uma mensagem. O momento de Troas. O momento de Troas é aquele momento que a gente não sabe o que há de fazer. E muitas vezes esses momentos não derivam de falhas nossas. Derivam simplesmente porque Deus não nos mostrou ainda o que fazer. O ter dúvidas, o não saber que caminho tomar, muitas vezes não é falha nossa. É porque estamos num processo em que Deus está a revelar a sua vontade. Não se preocupem se têm dúvidas, não se preocupem se não sabem que caminho a seguir. Muitas vezes o processo, é necessário que passamos por esse processo. Não saber o caminho a seguir. E Paulo não sabia. Até que Paulo, em Troas, tem uma visão. E nessa visão vê um homem, eu estou a sintetizar muita coisa de Atos, está bem? Lá está Atos, por isso é que eu dediquei muito em Atos, porque Atos fala de tudo isto, ok? Acho que é Atos 17, mas já irei confirmar. Paulo sonha com um homem a dizer, vem ter comigo à Macedónia, vem ter comigo à Macedónia. E Paulo acorda, deduzo eu, penso eu, e deve ter falado com o Silas. Silas, já sei o que é que a gente vai fazer. E o Silas, para onde é que a gente vai? Bom, viemos do Oriente, não podemos ir para o Sul, não podemos ir para o Norte, é para ir para o Ocidente. E o Ocidente é onde está a Macedónia, e vamos para lá. E a cidade mais importante da Macedónia é Filipos. E antes disso, queria-vos dizer apenas uma coisa importante. Muitas vezes, Deus mostra a sua vontade através de uma política de cancelamentos. Muitas vezes a sua vontade não é, está aqui. A vontade é, isto não é, isto não é, isto não é, sobra isto, então é isto. Eu percebo muitas vezes a vontade de Deus não por aquilo que Deus diz para fazer, mas por aquilo que Deus diz para não fazer. E nós vemos aqui a manifestação prática da vontade de Deus através de uma política de cancelamento e não de uma política de aprovação. Entendem? A Bíblia diz, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Salmo 37, 23. E eu quero-vos dizer que os passos, que as confirmações, aliás, muitas vezes são confirmadas, desculpem, por negações. Deus muitas vezes confirma negando. Deus muitas vezes confirma obstaculizando. Deus muitas vezes confirma ou dirige dizendo não. E vemos aqui um exemplo prático sobre isso. Já falei sobre isto. Chegando a Filipos. Eu estou na introdução, mas eu já vou-me calar. Chegando a Filipos, Paulo, imagino Paulo, à procura do homem da visão. Eu imagino, ele chega e começa à procura do homem da visão. Eu não sei o que é que Paulo pensou. Eu não estou a dizer que ele fez isto. Eu, se fosse Paulo, fazia isto. Eu vou à procura do homem que me despertou durante aquela noite. O homem procura. Sem ele encontra uma mulher ao pé do rio, que é Lídia, várias mulheres. Ele deve ter pensado, eu não acerto uma. Quero ir para o sul, não posso. Quero ir para o norte, não posso. Vou para Filipos, procuro o homem da visão e encontro mulheres. Eu não acerto uma. Eu não sei se ele pensou nisto. Eu estou aqui a brincar um bocadinho, mas se calhar pensou. Então ele encontra algumas mulheres no rio. Já mesmo quando ia para uma cidade nova, ele procurava as sinagogas. Não vemos que ele tivesse ido para uma sinagoga porque se calhar não existia sinagoga. Não estou a dizer que existia ou não existia. Talvez não existisse. E eles estavam ao pé do rio. Ok? Para que houvesse uma sinagoga, segundo o ritual judaico, tinha que haver pelo menos 10 homens adultos, judeus. Se calhar não existia. E eles estavam ao pé do rio, e Paulo foi ter com estas pessoas, e a primeira pessoa a converter-se da Europa, porque estamos a falar já da Europa, já saímos da Ásia, Macedónia, norte da Grécia, foi uma mulher chamada Lídia. Depois disto, as coisas passam de más para muito mais, difíceis para muito difíceis. Ele é maltratado, é levado para uma prisão, Atos 16. Há bocadinho fiz confusão com a passagem de Atos. Nesta prisão, o carcereiro, como sabem, de Filipos é salvo. E, de repente, Deus começa a recrutar pessoas para uma igreja local. Já tínhamos a Lídia, se calhar mais alguns ao pé do rio. Já temos o carcereiro mais a família dele. E quando Paulo sai da prisão e é libertado, tem ali a base para começar uma igreja. Ok? A primeira igreja da Europa. Paulo parte de Filipos, passa 2-3 anos
não dá notícias durante 2, 3 anos. Nesse período sabemos que ele vai para Jerusalém, é preso, é enviado para Cesareia, fica lá 2 anos, antes de ser enviado para Roma. E é em Roma, passados 2, 3 anos, que ele faz esta epístola aos Filipenses. Ok? A epístola aos Filipenses, aliás, antes disso, existe um crente desta igreja que é Epafrodito, que vai ter com Paulo preso a Roma e leva-lhe ajuda financeira. E relata-te como é que está a igreja. E Paulo faz o quê? Paulo pega nessa informação e escreve a epístola também aos Filipenses. A epístola aos Filipenses é também uma carta de agradecimento por tudo aquilo que recebeu desta igreja pela mão de Epafrodito. Ok? Mas não é só isso. Esta epístola não foi escrita para corrigir desvios doutrinais como Gálatas, não foi escrita para corrigir desvios morais como Coríntios, foi escrita para agradecer e para dar ferramentas para que esta igreja pudesse ser alegre. Ok? É a carta da alegria. Este livro tem um tema, que é a alegria, mas eu se calhar vou-vos surpreender, eu dividi isto em 4 subtemas. Nós vemos alegria em cada um destes 4. No capítulo 1 nós vemos o tema cadeias da vida cristã. E vamos ver como é possível encontrar alegria nas cadeias da vida cristã. No capítulo 2 nós vemos o modelo da vida cristã. E vemos a alegria no modelo da vida cristã. No capítulo 3 nós vemos o sentido da vida cristã. E podemos ver a alegria também no sentido da vida cristã. No capítulo 4 nós vemos as marcas da vida cristã. E esta é uma forma diferente de encarar Filipenses. Filipenses nós volta e meia resumimos. É um livro da alegria, epístola da alegria, e é. Mas é muito mais do que isso. É um compêndio de como é que deve ser a vida cristã. E cada capítulo aborda uma faceta disso. Em que cada capítulo também aborda a hipótese da alegria em cada uma dessas facetas da vida cristã. No fundo é um 2 em 1. É a alegria no aspecto macro. No aspecto micro temos estas várias fases da vida cristã, em que em cada uma delas também podemos ver a alegria. A palavra alegria aparece 16 vezes. Geralmente a quantidade de vezes que a palavra é repetida revela a importância da mesma num livro. Ok? O que é estranho num contexto de prisão. Não é? Devia ser a palavra tristeza ou a palavra sofrimento, mas é a palavra alegria. Existe uma grande diferença entre alegria e felicidade, sabem? E com isto termina a introdução. A felicidade é temporária, a alegria é permanente. A felicidade depende das circunstâncias. No inglês é happiness, depende do happening, depende do happen, depende do que acontece, do app. A alegria não depende das circunstâncias. A felicidade é volátil e tem pouca profundidade. A alegria é persistente e tem muita profundidade. Mas a melhor definição de alegria e felicidade, para mim, é que eu tive este... Olha, lembrei-me disto ontem, quando estava a escrever. E eu acho que isto retrata bem. A felicidade é surf. Calma, ouçam-me até ao fim. A felicidade é surf. A alegria é mergulho de profundidade. A felicidade precisa das ondas. O mergulho de profundidade não precisa de ondas nenhumas. Estão a ver a diferença? A felicidade é surf. Precisa da onda para surfar. Não há onda, não surfa. Não há circunstâncias, não há felicidade. Um mergulho de profundidade não depende de ondas. Eu mergulho em qualquer mar. Eu mergulho, haja ondas, não haja ondas. Isto é uma boa definição prática de alegria versus felicidade. Capítulo 1, versículo 4 a 6. Fazendo sempre com alegria... O 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Fazendo sempre com alegria por vós... Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Paulo, quando se lembrava dos crentes em Filipos, ele alegrava-se. Nós vemos aqui que ele orava com alegria e orava. Porquê que ele orava com alegria? Porque se lembrava da vossa cooperação do Evangelho. Paulo enchia-se de alegria por se lembrar que eles não desistiam de continuar. Não, desde o primeiro dia até agora. Não só lutavam pela causa certa, mas lutavam de forma persistente, disciplinada, desde o primeiro dia até agora. E isto é importante. Assim como Paulo se alegrava porque os crentes estavam fiéis e lutavam, Deus também se alegra quando nós lutamos pelas causas certas e lutamos de forma disciplinada. Isso dá alegria a Deus. Ok? E é curioso, Paulo, na prisão, num contexto super difícil, lembrava-se daqueles crentes que eram persistentes e isso dava-lhe alegria. E por outra forma, eu consigo perceber que Deus também se alegra quando nós não desistimos. Epá, não apetece ir à igreja, mas eu vou.
Epá, não apetece fazer isto para Deus, mas eu faço. Isto é continuar. E isto dá alegria a Deus. Ok? E a alegria do Senhor é a nossa força. Andamos muitas vezes tristes porquê? Andamos fracos porquê? Porque não damos alegria a Deus. E a alegria de Deus dá-nos força. Ok? Vemos também aqui que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará. É Deus que desperta, é Deus que aperfeiçoa. Deus só pede uma coisa de nós: disponibilidade. Deus faz tudo. Nós não temos que fazer nada. Deus só quer pessoas disponíveis. Porque é Ele que começa e Ele que aperfeiçoa. Está aqui. Ele que começa e aperfeiçoa. Ele que começa e aperfeiçoa. Ele que começa e termina. Ele só requer de nós disponibilidade. 13. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram... Estamos no capítulo das prisões. Ok? E o que é que eu vos falei? A vida cristã também tem prisões. E vamos ver o papel da prisão na vida cristã. Neste capítulo. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. A guarda pretoriana era a guarda de elite do Império Romano. E segundo se consta, Paulo deveria estar preso com um tronco em turnos de 6 horas com a guarda pretoriana. Eu imagino passarem 6 horas com o Paulo. Aqueles guardas nunca mais iam ser os mesmos. Eles entravam de uma forma, mas saíam da outra. Eu imagino também alguns, Paulo devia fazer estudos bíblicos constantes. Eles diziam assim, mas agora temos de trocar de turno. E o outro que vinha... Eu gosto de contar essas histórias assim, fora do contexto. Vocês também imaginarem a coisa. Imaginem vocês ouvirem um estudo bíblico do Paulo. E já acabou. O outro está à espera. Vocês chegam ao pé do outro. Epá, deixa ficar o teu turno. Vá lá. Eu fico as outras 6 horas. E o outro também quer ouvir. Não, agora sou eu. Aquilo devia ser cómico. Mas se calhar aconteceu. Se calhar ouvi alguns que quiseram fazer o duplo turno, ou o triplo turno para continuar a ouvir. Porque se começar a ouvir aquelas coisas e de repente interromper, e sabe-se lá quando é que voltaria como turno, não era fácil. O que é certo é que Deus utilizou a prisão de Paulo para criar um exército de evangelizadores. Eu vou explicar. Porque esta guarda pretoriana estava espalhada pelo Império Romano todo. A partir do momento que aquela gente apanhava 6 em 6 horas, era guardas atrás de guardas a ouvir o Evangelho, eram guardas que potencialmente eram lançados pelo Império Romano todo mais tarde e podiam evangelizar e levar o Evangelho para o mundo romano de então. Nós lemos que toda a guarda pretoriana recebeu esta informação. Está aqui, foram manifestas por toda, não por alguma, toda. Tem noção do que é pegar na guarda pretoriana toda e falar-lhes de Cristo? Nem todos se converteram, mas muitos se converteram. Olha, imaginem estes senhores, e pelo seu ranking, a posição que tinham, e pelas vias de comunicação do império que havia, e pelo poder que eles tinham, convertidos a Cristo, o que eles fizeram. Muitas vezes falamos dos crentes mais das igrejas, muitas vezes não imaginamos que Deus usa muitas vezes métodos não convencionais. Deus pegou, pensamos assim, esta batalha faz-se com aviões. E Deus pegou em tanques de guerra e fez a batalha com tanques de guerra. Pegou na guarda pretoriana e criou um exército através da prisão de Paulo. E por isso é que Paulo diz que de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Demais lugares. Estão a ver? Como é que os lugares apareceram aqui com a guarda pretoriana? Porque eles também levavam para todos os lugares. Não tenho dúvidas sobre isso. A Bíblia não explica isto ao detalhe, mas é fácil de perceber. Haverá aqui alguém que talvez que me esteja a ouvir, ou ouvirá depois, que se sinta como Paulo preso. Com uma grande carga. Por exemplo, há pessoas que têm uma grande carga em casa. Eu quero-vos lembrar de uma senhora chamada Susana Wesley, que tinha, sabem quantos filhos? 19. Eu já com 2, volta e meia, eu fico onde é que eles andam? 19. E aquela mulher podia se sentir, estou presa. Eu estou presa a este fardo, não é? Criou ali os filhos à maneira e houve 2 que abalaram o Reino Unido. Sabem como é que eles se chamavam? Charles e John Wesley. Por uma mulher que se recusou a ver uma prisão como uma prisão, mas com um motivo de bênção para poder servir. Mais, Johnny Tada, antes de ficar numa cadeira de rodas, era uma crente relativamente anónima. Quando ficou presa na cadeira de rodas, passou a ser uma crente influenciadora no mundo inteiro. Deus utilizou a prisão da cadeira de rodas dela para que ela pudesse ser bênção para o mundo inteiro. Querem mais um exemplo? John Bunyan foi colocado na prisão de Bedford. Deixou de poder sustentar a sua família que dependia de si. E ele, na prisão de Bedford, escreveu o 2º livro mais lido da história depois da Bíblia, O Peregrino. Entre outras coisas. Estão a ver como Deus pode usar prisões e muitas vezes para maximizar coisas para a sua glória? Portanto, seja qual for a tua prisão,
eu sugiro que aceites Deus entrar na mesma prisão. Porque se mantiveres Deus de fora, nada acontece, apenas sofres. Se deixares Deus entrar, Deus pode transformar a tua prisão em alguma coisa boa. Ok? Isto mal destes voos é que a gente, quando quer falar mais de uma coisa, não pode. Não é? É uma chatice. Versículo 29. Porque a vós vos foi concedida em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Vocês já perceberam que as prisões é uma concessão similar à concessão de crer nele? Foi-vos concedido. E depois Paulo faz a comparação, tal como crer. Mas crer é uma coisa boa, porque permite ser salvo. Então calma lá. Aquilo que equivale a crer para ser salvo e ter a esperança eterna está ao mesmo nível de receber uma prisão? Para Paulo diz que sim. Sabe porquê? Porque o peso de glória que espera quem passa bem pelas prisões é brutal, nós não imaginamos. E por isso é que Paulo diz, tão importante como é bom ser salvo e crer, é importante passar pela prisão bem, porque o peso de glória que daí advém é inimaginável. Mas eu repito, temos de deixar Deus entrar na prisão. E só depois disto, por isso é que nós percebemos o que está no versículo 21. 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Pudera? Paulo ou ganhava. Se estivesse cá com Cristo, ganhava. Se morresse para Cristo, ganhava. Isto resume bem a esperança de um crente. Nós ou ganhamos. Ok? Prisão na vida cristã, capítulo 1. Estamos a caminhar Filipenses de forma diferente. Não é só alegria para cá, alegria para lá. Também há alegria aqui. Mas é ver a coisa como um compêndio do que é vida cristã. Capítulo 2. 2:1-5. Portanto, se há algum conforto em Cristo, ou se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo capítulo fala-nos do modelo da vida cristã. E o modelo da vida cristã é Jesus. Paulo diz, estão a ver? Façam como modelo. Tal como houve também em Cristo Jesus. O que Paulo está a dizer aqui é, vida cristã vai ter prisões. Aguentem-se, deixem Deus entrar e Deus pode mudar. E pode transformar a prisão numa coisa espetacular. O modelo, isto é a prisão. Capítulo 2, modelo. Qual é o modelo que vocês têm que ter? Jesus Cristo. E depois ele explica como. Jesus Cristo. Em quê? No que toca à sua humildade. E Paulo vai mais longe. Segundo a Grécia, ou no tempo da Grécia, humildade era considerada fraqueza, hoje também. Mas na altura era particularmente mau, era considerado fraqueza. Ser-se manso era ser-se muito mau. Era um motivo de fraqueza, de vergonha. Mas para Jesus é sinal de força. E não se esqueçam que Paulo fala para uma cultura grega. E dizer que Jesus é humilde, que ser humilde é bom, e ser humilde é o que se quer, e ser manso é o que se quer, assim como é complicado hoje de receber, na altura não era menos. Ok? Recordam-se do que o Senhor disse? Tomai o meu jugo, pois sou manso, humilde. Mansidão, já falei sobre isto, significa força sob controle. Não significa ser parvo, desculpe a expressão. Significa ser capaz de ser forte o suficiente para controlar a sua própria força. Ok? E é exigida sempre mais força da física para conter uma explosão do que para acioná-la. Já perceberam? Pensem um bocadinho. Volta e meia vemos aqueles filmes e há uma bomba. E depois há aquela coisa para conter a explosão. Aquilo arranja-se umas que nunca viram aquelas coisas que se põem à volta para conter a explosão e depois robôs a levar, trabalhos para conter uma explosão e depende da explosão. As explosões não são contidas. Mas para acioná-la é uma coisa relativamente fácil. Há muitos mecanismos que se podem fazer um trigger de uma explosão. Ok? Não me falem sobre o que é, porque eu também agora não sei os nomes. Mas a gente vê nos filmes aquelas coisas que eles colam uma coisa de plástico e colam uma porta e aquilo parece fácil, passado 5 segundos explode como se não fosse nada. Fazer uma explosão é fácil, contê-la é que é. É preciso muito mais força para conter uma explosão do que para acioná-la. E na vida espiritual também. Quando somos capazes de nos controlarmos e colocarmos e agimos com mansidão, nós estamos a agir como modelo, como Cristo. Ok? Quando não o fazemos, estamos a agir mais como Satanás. É o contrário.
Há um versículo que é este que eu queria citar por uma palavrinha aqui no grego que eu acho que é muito importante nós atentarmos. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. No grego a palavra aqui forma, há duas palavras gregas para forma. Há a palavra morphe e a palavra schema. Eu vou explicar-vos, está bem? Mas isto é muito importante. A palavra que está aqui é morphe, não é schema. Em que é que eu aplico uma ou outra? Por exemplo, todos nós somos seres humanos. Isso é a nossa essência, é a nossa morphe. Mas nós também já tivemos, assumimos várias formas, desde o embrião, a bebê, a criança, a adolescente, a adulto, a pessoa idosa. Assumimos várias formas, vários esquemas. Mas nunca deixámos de ser morfé, ser humano. Na sua essência, nós somos ser humano. Podemos, ao longo da vida, assumimos várias outras formas, vários esquemas. Conseguem-me entender? O que Paulo está aqui a dizer é: o Senhor Jesus assumiu a forma divina. Ou melhor, o Senhor Jesus não assumiu. O Senhor Jesus tem a forma de Deus. Mas esta forma não é esquema, que é a forma exterior. É a forma da essência, que é o morfé. Ou seja, ele está aqui a dizer que Jesus tem a essência divina. Não é esquema, é morfé. Tal como nós somos seres humanos, independentemente do nosso grau etário de evolução, o nosso esquema, mas morfé somos seres humanos, Jesus Cristo é divino. Morfé, essência. Estão a ver? Isto é muito importante perceber isto. Porquê? Porque há pessoas que pegam nisto e dizem assim: Deus abdicou de ser, o Senhor Jesus abdicou de ser Deus. Ou despejar-se. Pegam nesta expressão que diz aqui, que aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Estão a ver? Deixou de ser divino. Paulo tem o cuidado de dizer que Jesus é em forma de Deus. O que ele abdicou foi da prerrogativa de ser Deus, ou das vantagens que teria em ser Deus, e do tratamento especial que teria em ser Deus. A prerrogativa de ser Deus ele abdicou, mas nunca abdicou da sua morfé, porque é impossível abdicar daquilo que ele é por essência. Estão a perceber? E este versículo por si só arruma com a questão de Jesus como divino. Morfé, não é esquema. Versículo 19. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Isto é importante, porque Paulo está aqui a dizer que não há ninguém no mundo que eu conheça que me represente tão bem como este rapaz. Porque Timóteo era um jovem. Não há ninguém no mundo que pense como eu penso. Não há ninguém no mundo que sinta como eu sinta. Porque isto no grego quer dizer completa conexão. Não há ninguém... Não existe almas gêmeas, atenção. Mas é como se eu fosse a minha réplica mais nova. Não há ninguém no mundo que eu consiga replicar-me. Para poder... Querem um mini Paulo? Tem aqui o Timóteo. Ok? É o que está aqui a dizer, esta passagem. E isto é uma conexão muito profunda e revela uma conexão muito profunda entre Paulo e Timóteo. Versículo 25. Julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, o tal que levou as ofertas para Paulo na prisão e que motivou Paulo a escrever esta epístola como agradecimento ao Filipos, é agora reenviado por Paulo, o Epafrodito, para a igreja outra vez. Ok? Meu irmão e cooperador e companheiro nos combates e vosso enviado, estão a ver? Para prover às minhas necessidades. Foi aqui que eu tirei, nós temos por aqui. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos e estava muito angustiado. O homem queria voltar, estava triste. Ok? E de que tivesses ouvido que ele estivera doente. O Paulo estava triste. Vejam como é que Paulo pensava. Há pessoas que, volta e meia, nós cada um por si, não é? Paulo estava triste, estava muito angustiado, porque imaginava a tristeza que a igreja tinha por Epafrodito estar doente. E pá, eu estou triste porque isto me está a correr mal. Ok? Paulo não estava triste, estava preso, agarrado a um tronco. Estava preso. Paulo estava triste porque a igreja estava triste porque estava longe de Epafrodito. O que dá a entender a forma como ele priorizava a sua vida, o que é que ele dava importância. Ok? E depois ele diz aqui também importante, é muito importante. Versículo 25 a 28. Por isso vos enviei mais depressa para que vendo outra vez 28. Vos regozijeis. Estão a ver aqui a palavra alegria? Já agora tenho que falar de alegria de vez em quando, não é? Isto tem 16 vezes. Portanto, Paulo aqui está a dizer, no fundo, a alegria, temos alegria em todos os capítulos. E Paulo está aqui a dizer, vou fazer isto.
Isto também é outra faceta. Paulo não só entristecia-se e alegrava-se em função dos outros, como também preferia ficar sem alguém que lhe era muito precioso para que pudesse produzir alegria nos outros. Ok? E vemos isto aqui também. Capítulo 3. Falámos das prisões, capítulo 1, da vida cristã. Falámos do modelo da vida cristã que é Jesus Cristo. Ok? Ser manso, ser capaz de ser mansidão, etc. Capítulo 3. Vemos o sentido da vida cristã. Mais 10 minutos eu termino. Filipenses 3, 12 a 14. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que esquecendo das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Capítulo 3, nós vemos o sentido da vida cristã. O sentido. Sabem qual é o sentido? Vocês quando estão naquelas provas na NASCAR, em que as pistas estão inclinadas, já viram? Que os carros ficam assim de lado. Qual é o sentido? É para a frente. Nem é para os lados, nem é para trás, é para a frente. Senão vocês de repente veem o vosso carro assim a fazer 10 mil piruetas no ar. Aquilo é para a frente, aquela velocidade é para a frente. E a vida cristã é como a bela pista de NASCAR. É para a frente. E Paulo prossigo para o alvo. Prossigo, avançando, esquecendo o que está para trás ficou. É prosseguir, sempre para a frente. É esta a direção. Paulo tinha 2 motivos para se lembrar do passado. Ou para não se libertar do passado. 2 grandes motivos. Eu não vou perder muito tempo aqui. Paulo aborda isso, mas eu vou tentar sintetizar. Ele podia se agarrar pelo sinal menos da sua vida passada ou pelo sinal mais da sua vida passada. Começar pelo menos. Ele foi terrível. Ele matou gente. Matou mulheres. Matou todo tipo de pessoas. Ele vivia para perseguir. Vivia para matar. E ele, por isso é que ele se sentia o pior dos pecadores. Okay? Não era só o principal, não era só o protótipo, o início, como eu já vos expliquei, mas também se sentia mal e considerava-se mesmo o pior de todos, porque o peso da sua consciência o atormentava. E muitas vezes nós deixamos atormentar pelo nosso passado, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, quem não os fez. Mas não devemos fazê-lo. Prosseguir para o alvo. E Paulo recusou deixar-se atormentar por esse peso passado. E é isso que temos de fazer também todos nós. Ele abdicou do sinal menos. Mas podiam dizer assim, mas as coisas boas também se podia ter agarrado. Havia coisas boas da vida de Paulo. Ele era o exemplo dos exemplos dos fariseus. Ele prendeu aos pés de Gamaliel, o suprassumo da época. Ele era irrepreensível. Se calhar de famílias abastadas. Conhecedor, intelectual, a creme de la creme. Ok? Ele podia voltar e meia, agora estou aqui na prisão. Eu lembro tão bem quando estava aos pés de Gamaliel, aquilo é que era. As pessoas aplaudiam, eu tinha poder, as pessoas reconheciam o meu poder. Agora gozam comigo, maltratam. Ele não se agarrou ao menos, ele também não se agarrou ao mais. Ele prosseguia para a frente. E às vezes nós temos a tendência de, eu vou-me agarrar ao menos. O menos é que é mau. E o bom alimentamos. Nem o bom, nem o mau, nem o menos, nem o mais, nada, é para a frente. Porque o que ficou para trás de bom não conquista nada no futuro. E o que ficou para trás de mau, se nos agarrarmos, só prejudica o futuro. Portanto, nem o mais, nem o menos deve nos condicionar. É prosseguir para a frente que é caminho. Ok? Porquê? Sabem onde é que está a meta? Pode dizer aqui onde é que está a meta. 3:20. Porque a nossa cidade está nos céus. A meta está lá, não está cá. Portanto, ele vivia, ele escolhia, ele se movia, ele pensava, ele corria, pensando no que o esperava. Muitas vezes nós ficamos tristes porque nós não queremos partir. Quando se fala em arrebatamento, eu quero estar contigo, Deus, mas deixa-me lá viver isto primeiro e aquilo e o outro. Depois lá me podes arrebatar e podes vir, não é? Vocês dizem todos que não, mas eu sei que sim. Muitos de vocês. Portanto, Paulo aqui estava numa de, por isso é que ele não olhava para trás. Porquê? Porque ele tinha os olhos para a frente. Muitas vezes, se os nossos olhos estiverem para trás, nós não vamos conseguir olhar para a frente. Nós vamos ter para conduzir sempre olhando para o espelho retrovisor. E experimentem andar estado olhando para o espelho retrovisor. Capítulo 4, para terminar. Marcas da vida cristã. É o capítulo 4. Portanto, falei agora sobre o sentido. O sentido da vida cristã é para a frente. Capítulo 4 é as marcas da vida cristã. Há 2 marcas na vida cristã, que Paulo fala aqui neste capítulo. 2, alegria e paz. São as 2 trademarks, as 2 imagens de marca de um crente. Deve existir alegria e paz. E Paulo explica como. Ok? 4:4-7.
Regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo-vos, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não os deixais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante dele, pela oração e súplica, com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Nós conhecemos estes versículos de trás para a frente, mas será que os compreendemos? Quero-vos dizer uma coisa que se calhar vocês não sabem. Vocês se calhar pensam que devemos nos regozijar. Epá, Deus quer que a gente fique contente. Não é que Ele ordena que nós regozijemos. Mas eu vou explicar o que é que isto significa. Quando Deus ordena, Ele não diz que quando tivermos as circunstâncias, Ele vai dar alegria. Diz que nós temos que nos alegrar mesmo que na altura não tenhamos as circunstâncias certas. É uma ordem. Calma, então, mas espera aí. Estou na prisão e tenho que me alegrar. Não tenho ondas e tenho que surfar. Não tenho ondas e tenho que surfar. É uma ordem. É como aquela... Já vou explicar. É como aquela ordem de Josué. Esforça-te e tem bom ânimo. Ordem e eu te ajudarei. Viver pela fé, na prática, é dar o passo de fé. Lembram-se do filme de Indiana Jones? Quando estão naquele buraco enorme, ele tem que dar o passo e de repente aparece o caminho. Quando está a caminho do lado do Graal. Ok? É um filme que toda a gente conhece. Passo de fé. Eu vou-me alegrar, mesmo não tendo condições para me alegrar. E depois Deus dá a alegria. Eu vou-me animar, mesmo não tendo condições para me animar. E Deus depois anima-me. Mas viver pela fé é isto, é dar o passo. E Deus confirma. Ok? Por isso é que é uma ordem. E Deus dá uma ordem. E Deus é justo. É porque todos a podemos cumprir. Porque se não fosse possível, Deus não diria ordem. Deus daria só, olha, aqueles que são muito espirituais, que se alegrem. Aqueles que são muito espirituais, que tenham ânimo. Todos, a igreja toda, alegrai-vos. É porque é possível. Ou acham que Deus é masoquista, quer nos dar uma ordem que nós não possamos cumprir? Ok? Depois, paz. Não existe paz sem uma coisa. Versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus e depois mais à frente. E a paz de Deus guardará os vossos corações. Ou seja, quando estivermos ansiosos, o que é que devemos fazer? Orar. Não existe paz sem oração. Isso aqui, eu vou ter paz e a paz e não oramos. Desculpa, mas não vamos ter nunca paz. Porque quando estamos ansiosos, o que dá antes de ter a paz é fazer as súplicas. Eu sei fazer as súplicas, sem orar, a paz não vai aparecer e a ansiedade não vai desaparecer. Ok? É muito importante orarmos. E depois Paulo explica como é que nós devemos orar. Como é que nós devemos orar? Aqui está. As vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com a ação de graças. Primeira coisa, primeira dica prática. Nós sabemos, Deus conhece a minha vida. Deus conhece, mas quer que a gente lhe diga tudo. Sejam em tudo conhecidas. Deus, obrigado, sabes como é que eu estou a passar isto, ou sabes como é que é, conhece a minha situação. Explica-lhe a situação. O que dizer, pega nas súplicas e expliquem todas. Todas. Detalhe. Deus gosta de detalhe. Porque no processo de nós explicarmos a Deus todas as coisas, ok? Deus faz alguma coisa ali no meio que eu não sei o quê, mas faz. Mas tem que explicar tudo, ok? Depois, em tudo conhecidas. Depois, com a ação de graças. Arranjar no meio coisas que sabem que são motivos de gratidão. Não é só pedinchar. Deus, eu preciso disto, mas quero-te agradecer porque tu tens-me dado isto. E Deus garante que há uma coisa que vai aparecer a seguir, que é paz. Como é que Deus faz? Não sei. Mas eu acredito que Ele faz. Porque Deus não é mentiroso. Explicar-lhe a Ele com detalhe, agradecendo pelo caminho, e a paz virá. Agora, a paz é uma coisa estranha porque é como as ondas. Aquilo de repente vai e vem. Há outra dica que Paulo dá para confirmar a paz, além da oração desta forma. Que é o quê? Que é o que está no versículo 8 e 9. Quanto ao mais é como se Paulo estivesse a dizer, à parte da questão da oração, a forma de manter a paz vem a seguir. E ele diz assim, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é boa fama, se há alguma virtude nisso, pensai. O que é que Paulo está aqui a dizer? Depois de vocês estarem ansiosos e orarem e contarem a Deus tudo o que se passa e agradecerem, o segundo processo pelo qual podem manter a paz de uma forma mais constante é tratarem da vossa mente. É filtrarem a vossa mente. E se filtrarmos a nossa mente, ok?
Versículo 9. E o Deus de paz será convosco. Estão a perceber os dois caminhos para a paz? Os dois caminhos para a paz é orar. Tudo com gratidão. E complementar, é como se fosse uma receita de duas faces. E complementar a receita com a renovação mental e conseguir cativar os pensamentos. E Deus garante que a paz estará connosco. Ok? E depois disto, e termino com este versículo, Filipenses 4:13. Porque Paulo era um homem que avançava em fé na alegria, mesmo sem a sentir e fazia. E era um homem que tratava da sua paz. Ele pôde dizer isto que disse no versículo 13. E nós, sem isto, não conseguimos dizer o versículo 13. Se nós não tivermos uma capacidade de ter paz dada por Deus e de cultivar a alegria, eu não posso dizer o versículo 13, que é posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo só podia todas as coisas naquilo que o fortalecia porque tinha as duas marcas de um cristão, que era paz e alegria. Sem paz e alegria, nós não conseguimos enfrentar e dizer de peito aberto, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que o Senhor nos abençoe. Está ligado? Já contei aos jovens. E já vos contei há um tempo atrás. Tem a ver com isto de avançar na fé sem muitas vezes ter vontade. Lembram-se daquela mulher que é Corrie ten Boom? Eu contei aos jovens, mas há outras pessoas que não a ouviram. Esta mulher tinha na casita dela, ela abrigou muitos judeus. Ok? E na altura que ele albergasse judeus era morto. E esta mulher e os pais dela albergaram muitos judeus e foram descobertos. Esses judeus foram lançados para o campo de concentração, mas ela também foi com a sua família. Quando chegaram ao campo de concentração, aquilo correu, como imaginam, foi terrível e ela perdeu a irmã. Mais tarde, ela encontra, numa reunião, num culto, ela consegue bater os olhos no chefe do guarda do campo de concentração, que pelos vistos estava a assistir àquele culto. E esse guarda também a topou, também olhou para ela. E ela quis desviar-se e não ter com ele, mas é como se fosse aqueles caminhos em que as pessoas está tudo fechado e só há aquele corredor aberto, está todos a cumprimentar-se daquele lado, e a gente aqui por aquele caminho, e tem que ser, pronto. E ela teve que ir com ele e foi ter com ele. E ele, aquele guarda, quando a viu, com as lágrimas nos olhos, estica-lhe a mão para pedir perdão. E ela escreve um livro, e a gente sabe porque ela escreveu, diz assim, é como se estivesse a dizer, olha, perdoa-o, mas eu não tenho vontade. É como dizer assim, alegra-te, mas eu não tenho vontade. E o que ela fez? Ela depois conta a história. Ela não quis, durante uns segundos bateu-se ali com Deus e até que esticou o braço, sem vontade, mas fez o que Deus quis. Esticou o braço. Depois disto, ela diz que sentiu uma alegria profunda e uma paz que nunca mais sentiu na sua vida. Ela deu o passo de fé, foi capaz de perdoar e depois a seguir, Deus deu-lhe o sentimento que ela não tinha. Isto é avançar pela fé. Se quiserem, estudem ou vejam o assunto Corrie ten Boom e o encontro com o guarda prisional e vejam a história com detalhe. Que o Senhor nos abençoe.